Vim aqui agora apresentar o funcionamento do código que eu coloquei no vídeo anterior. Como eu falei anteriormente, eu sou Maria Luísa, sou da turma 2B de Lógica de Programação com o professor Arivaldo, e essa é parte da avaliação da terceira unidade. Como eu tinha falado anteriormente, o meu projeto foi um sisteminha de gerenciamento de estoque de tecidos, para fins de controle interno de uma empresa desse setor, no caso, e poder saber tudo que foi recebido, toda a matéria-prima que foi recebido, saber o potencial de produção, esse tipo de coisa. Então, como eu falei anteriormente, a minha tela principal fica esse histórico de inputs, no caso de histórico de tecidos que foram adicionados ao sistema, e o endpoint para ela é o localhost/core, que é aquela pasta principal onde ficam todos os códigos mais importantes do sistema. Então, começando aqui a explicar o sistema, como eu tenho falado anteriormente, é um sistema baseado muito em tabelas. São as duas informações principais ficam em tabelas. E essa primeira página é onde aparece o histórico de inputs, ou seja, é onde vão estar registrados todos os recebimentos dessa loja, dessa empresa, dessa fábrica. Então, aqui existe esse campo de input, de ID do input, onde vai dizer basicamente qual é, qual é a ordem daquele input no histórico de todos os inputs recebidos, de todos os tecidos recebidos pela fábrica. O campo de referência, que é basicamente a referência do tipo do tecido de uma cor específica, ou seja, é a junção do tipo de tecido com a cor. Ela funciona basicamente concatenando duas strings, que é uma string referente à cor, uma string referente ao tecido e uma string referente à cor, que os três primeiros dígitos é o tipo de tecido, os três últimos é a cor. Então, por exemplo, o linho vermelho, o linho é o 001 e o vermelho é o 005. O linho branco, por exemplo, mantém o 001, que é o correspondente a linho, mas a cor muda, 001, que é correspondente a branco. E por fim, o campo da metragem, onde eu vou colocar a quantidade de metros recebidos. Nessa primeira página aqui a gente tem algumas funções que já podem ser observadas. Eu acho que a primeira é a de fazer um novo input, então para isso a gente vem apenas clicar nesse botão aqui de inserir novo tecido ou maisinho, e aqui a gente vai justamente receber esse forms onde a gente vai poder selecionar com o select aqui a quantidade de metros disponíveis. Então, agora, por exemplo, eu estou adicionando o camurça vinho 34 metros. Quando eu apertar salvar, isso vai fazer a conexão com o banco de dados e agora vai voltar para mim aqui com o input 51, o camurça vinho 34 metros. Outra coisa interessante aqui desse sistema é que eu posso fazer uma alteração, posso atualizar, por exemplo, errei aqui, na verdade não era camurça nem vinho, na verdade era mescla azul. Então aqui eu vou poder, vai vir esse aviso de para eu saber qual input eu estou alterando. Eu sei que é o input 51. E na verdade ele não era camurça, ele era moletom, e na verdade ele não era vinho, ele era azul. Então é só vir aqui, aparentemente não, tem aqui. Escolher azul e a metragem, na verdade, não era 34, era 10. E aí eu atualizo, e aqui agora o input 51 é moletom azul com 10 metros. Outra coisa que é possível fazer, outra função aqui desse sistema, é a de excluir o input, então basta ligar aqui, clicar aqui na lixeirinha. Então o input 45 eu não quero mais que exista, agora ele não existe mais. E isso não altera a ordem, por exemplo, se eu excluir esse 47, vai ficar 46, 48, sem problemas. A outra função aqui dessa página de histórico de inputs é a filtragem. Essa aqui é a parte que tem meu sistema ficou com um bugzinho, que é justamente que ele renderiza os três forms. E para fazer a filtragem devidamente, eu tenho que preencher o forms equivalente ao botão no sentido de ordem. Então, se eu quero filtrar por referência, eu tenho que preencher o forms, que é o primeiro botão, eu tenho que preencher o primeiro forms. Se eu quero filtrar por tecido, eu tenho que preencher o segundo forms. Se eu quero filtrar por cor, eu tenho que preencher o terceiro forms. Então, demonstrando aqui a referência, eu vou filtrar esse 001, 001 que tem 2, por exemplo.
E aí eu aperto novamente em referência e ele me mostra apenas os linhos brancos. Agora, se eu quiser filtrar por tecido, vou filtrar só o que é mescla, por exemplo. Venho aqui em tecido e ele me filtra só o que é mescla. E por fim, cor, eu vou filtrar. Vai ter que ser branco, porque tem mais de um. Vou filtrar pela cor branca, eu aperto aqui em cor e ele me mostra todos os tecidos brancos que eu tenho. Poderia ser outro tipo de tecido, poderia ser camurça ou mescla branco, ele também me apareceria aqui. E aí tem o botão de limpar filtro, que nada mais é do que voltar para a página inicial, voltar para o home, né? E então dessa parte eu acho que é isso, basicamente. E a outra função do meu sistema é a do cálculo do estoque. Então, o estoque ele não tem ID, porque ele independe do ID do input, e ele faz basicamente a soma da metragem de um mesmo tecido pela referência. Ele vê, no caso, todos os tecidos que têm como referência 001, e soma a metragem imputada. Então, por exemplo, o linho branco, que é o único que tem mais de um aqui. Eu tenho um input de 10 e um input de 20, que no estoque vai ser somado e vai me desculpe, vai aparecer 30 e já vai me calcular quantas peças eu consigo produzir a partir disso. A lógica que eu utilizei foi 1 metro de tecido faz 7 peças, foi discricionário, isso é facilmente alterado no sistema, e aí é basicamente isso. Essa página de estoques, ela agrupa os tecidos de mesma referência, no caso de mesmo tipo de tecido e mesma cor de tecido, soma a metragem e faz essa multiplicação para saber quantas peças podem ser produzidas a partir com essa matéria-prima. Além disso, faz aqui a soma total de quantas peças podem ser produzidas naquele momento pela empresa ou fábrica, e tem a função de filtrar, que funciona exatamente da mesma forma do outro, com o mesmo bug, inclusive. Então aqui eu também posso filtrar para saber por referência, se eu quero saber tipo, quantos tecidos de linho branco eu posso produzir. Eu venho aqui e filtro isso. Isso funcionaria melhor no caso de existir muitos inputs, né? Porque aqui, como a gente tem poucos, não dá para visualizar plenamente. Posso filtrar, tipo, quantos tecidos, quantos produtos de mescla eu posso produzir nesse momento. E aí eu vou saber que eu posso produzir 210 tecidos de mescla, 170 de vermelho, 140 de laranja. Ou então eu posso filtrar por cor. Eu quero saber, por exemplo, quantas peças laranja eu posso produzir. E aqui me apareceria todos os inputs, todos o estoque de tecidos laranja, com a soma dos inputs de acordo com a referência, né? E é basicamente isso, o meu sistema. Fiz um CSS aqui básico, assim, só para não ficar com aquela configuração por default do HTML. E é basicamente isso.